Oi pessoal, meu nome é Débora e hoje nós vamos falar sobre o papel. Vocês vão conhecer um pouco da história, do que ele é feito e quais são os tipos. Vamos aprender também sobre a produção e como reciclar todos os papéis que usamos no dia a dia e que vão parar nos lixos. Para aprendermos um pouco mais, vamos começar descobrindo como surgiu o papel. Mas para isso, vamos precisar viajar no tempo, mais precisamente lá para a época da pré-história. Os registros pré-históricos de desenhos e sinais nas pedras e cavernas foram o início de uma história contínua, que retrata a cultura e os hábitos de cada sociedade. Na antiguidade, o povo egípcio desenvolveu uma forma de utilizar o junco, o papiro, uma planta muito abundante na região do rio Nilo, ensopando-a com água e sovando, misturando, até obter uma forma de pergaminho, com espessura semelhante a um tecido. Mas o papel, até chegar como conhecemos hoje, passou por diversas transformações em sua técnica, até chegar ao produto como conhecemos. Você sabia que até hoje os trapos de algodão e linho são utilizados por alguns países na fabricação de papéis resistentes, como o papel moeda, por exemplo? Os árabes assimilaram a técnica e a espalharam pela Península Ibérica, quando conquistaram isso lá por 1300. Os demais países europeus só conheceram essa técnica por volta dos séculos 13 e 14. Foi graças ao trabalho de copiar manuscritos na Idade Média, em forma de artesanais de papel, que foi possível conservar os mais importantes registros da história da humanidade. Com a invenção da imprensa, permitindo a impressão de linotipos em papel, a disseminação da informação passou a ser muito mais veloz e acessível a todos. E a Revolução Industrial impulsionou ainda mais essas mudanças. Hoje o papel talvez seja o produto mais utilizado e corriqueiro. Nessas imagens vocês veem uma das 11 páginas da carta feita por Pero Vaz de Caminha e ao lado é uma pintura de um monge. Eles eram os responsáveis pela escrita antes do surgimento da imprensa. Você sabe do que o papel é feito? Qual a sua composição? É isso que vamos descobrir agora. Atualmente, a maior parte dos papéis, cerca de 85%, é feita a partir do tronco de árvores. As partes menores, como ramos e folhas, não são aproveitadas. No Brasil, o eucalipto é a espécie mais utilizada, por seu rápido crescimento, atingindo em torno de 30 metros de altura em 7 anos. Todas as árvores possuem em suas células uma substância chamada de celulose. É a partir dela que o papel é fabricado. O eucalipto é cortado e levado para a indústria, onde a madeira é cortada, descascada e picada. Depois de picadinhos, os pedacinhos de madeira são colocados em um grande tanque para cozinhar. Junto com os pedacinhos de madeira são colocadas algumas substâncias químicas. Depois de algumas horas cozinhando, tem-se uma pasta de celulose. Essa pasta passa por um processo de lavagem para retirar as substâncias químicas e as impurezas. Uma plantação de eucalipto é assim como vemos nessa primeira imagem. Depois de passar por todo o processo que acabamos de aprender, o resultado é uma pasta de celulose, que fica exatamente como vemos nessa segunda imagem. Após retirar todas as substâncias químicas e as impurezas da pasta de celulose, ela é levada para uma máquina chamada de mesa plana, que irá transformar essa pasta de celulose em uma folha contínua e lisa sobre uma grande esteira rolante. A grande folha movida pela esteira rolante passa por rolos que irão prensar, retirar o excesso de água, compactar e alisar o papel. Depois desse processo, a grande folha de papel passa por um equipamento chamado de enroladeira, onde ela será enrolada. Agora vamos ver quais são os tipos de papel. Bora lá? O primeiro é o papel jornal.
Este é um tipo de papel simples e barato, muito utilizado em jornais. É leve, fino e pouco resistente. O segundo é o papel craft. Certamente você já ouviu, só não sabia que ele tinha esse nome. O papel craft tem um tom marrom semelhante ao da madeira. Isso ocorre pela ausência de um processo de branqueamento durante a sua fabricação. Resistente, o papel craft é muito utilizado para fabricar embalagens, caixas e sacolas. Tem também o papel offset. Esse é um tipo de papel uniforme. O papel offset é fabricado utilizando uma grande quantidade de cola. Desse modo, ele se torna praticamente imune à umidade. Geralmente, o papel offset é utilizado em sistemas de impressão offset. Pode ser encontrado em livros, em folhetos e em revistas. Outro tipo é o papel revista. Ele também é utilizado pelos veículos de mídia impressa. Ele tem um acabamento mais sofisticado do que aquele utilizado em jornais. Portanto, o seu custo tende a ser maior. O papel cochê tem dois tipos, o fosco e o brilho. O papel cochê fosco é um material totalmente revestido. Seu acabamento, como o próprio nome aponta, é de tons sem brilho. O seu uso está relacionado principalmente a catálogos comerciais. Já o papel cochê brilho é um modelo especial com foco em imagens brilhantes. Os seus dois lados são cobertos com um material que dá um brilho especial. Geralmente feito à base de minério, esse tipo de acabamento pode ser impresso em policromia, com foco em materiais promocionais ou de divulgação. Um dos papéis mais importantes e que preserva a natureza é o papel reciclado. Ele é aquele tradicional voltado para a impressão de documentos comuns. Ele tem um tom pardo e é feito a partir do reaproveitamento de folhas de papel já utilizadas. A partir de um extenso processo de reciclagem, a folha final tem características semelhantes às de uma folha nova branca. O investimento em papel reciclado tem ganhado força nos últimos anos. Como empresas têm se esforçado para fazer o uso mais econômico e sustentável dos seus insumos, investir nesse material virou uma tendência. Afinal, ele permite que a empresa mantenha a impressão regular de documentos sem que isso tenha um grande impacto ambiental. E por último, temos o papel fotográfico. Como o próprio nome já diz, o papel fotográfico é utilizado para impressões de fotografias. Ele tem um acabamento que garante a absorção da impressão e a melhor exibição da imagem. Tudo isso contendo uma superfície lisa e brilhante. É muita coisa, né? E ainda tem mais. Como podemos ver, são vários os tipos de papéis, mas os que aprendemos hoje são os principais, os que mais encontramos por aí. Agora vamos entender um pouco como funciona a reciclagem. Vocês já ouviram falar dela em aulas anteriores. Os papéis usados, juntamente com rebarbas de papéis que sobram das indústrias, são chamados de aparas e são a matéria-prima para a produção de novos artefatos no processo de reciclagem. Alguns produtos podem ser feitos 100% com papel reciclado, já outros ainda necessitam da adição de fibras virgens. No processo, as aparas são limpas, descoloridas e alvejadas, em alguns casos. Após essa etapa, obtém-se a pasta celulósica, que precisa ser refinada e, em alguns casos, adicionada de fibras virgens. As escolas podem realizar a coleta seletiva e encaminhar os papéis, que é um dos materiais recicláveis, à associação ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis e reaproveitáveis, que trabalham como agentes ambientais para preservar o meio ambiente e obter o sustento de suas famílias. Mas você sabe o que pode ser reciclado? Podem ser reciclados caixas de papelão ondulado, jornais e revistas, fotocópias, folhas de caderno, envelopes, formulários de computador, provas, caixas em geral, rascunhos, aparas de papel, cartazes velhos, papel fax e muitos outros. Agora vamos a algumas curiosidades. Você sabia que o papel é muito consumido no mundo inteiro? E ele corresponde aproximadamente a 20% de todos os resíduos produzidos pelo brasileiro? Pois é.
Mesmo na era da informática, sua produção e consumo para impressão e escrita praticamente dobrou entre 1993 e 2003. E para ficar branquinho, o papel sofre um clareamento químico, que é um dos processos mais poluentes dessas indústrias. O desperdício de papel pode ser constatado desde a indústria, no caso de excesso de embalagens e embalagens muito volumosas para pequenos produtos, até os escritórios e residências. Por exemplo, impressões em apenas um dos lados da folha. Apenas adotando o uso do papel dos dois lados, podemos reduzir em até 50% o uso de papéis para impressão e escrita e, consequentemente, reduziremos também todos os impactos causados desde a extração até o descarte desse material. Atualmente, consome-se em média 100 mil litros de água por tonelada de papel fabricado, mas produzir 1 tonelada de papel reciclado precisa-se de 2.000 litros de água. Para produzir 1 tonelada de papel, são necessários 5.000 quilowatts de energia, mas a mesma tonelada de papel reciclado consome entre 1.000 a 2.500 quilowatts de energia. A produção de papel reciclado evita a utilização de processos químicos poluentes, reduzindo em 74% os poluentes liberados no ar e 35% os poluentes despejados na água. A cada 38 toneladas de papel reciclado, evita-se o corte de 1 hectare de floresta, ou seja, 1 tonelada evita o corte de aproximadamente 30 árvores. Alguns estudos indicam que as fibras podem ser recicladas de 7 a 10 vezes. Para produzir 1 tonelada de papel novo, são necessários de 25 a 30 eucaliptos adultos. E agora nós vamos aprender a fazer um peão de papel. E quem vai nos ajudar e nos explicar é a Emily. Vamos lá? Olá, meu nome é Emily, sou pedagoga, especialista em educação ambiental e mestre em educação em ciências. Estou com uma colega, a professora Ana Cláudia, que vai se apresentar e depois a gente continua falando sobre o que nós iremos trabalhar com vocês. Olá, eu sou Ana Cláudia, sou geógrafa e professora de geografia, também sou especialista em educação ambiental e estou aqui convidada pela Emily para mostrar um pouco do nosso trabalho sobre o que fazer com os materiais sólidos que iriam parar no lixo. Exatamente. E nós iremos precisar de alguns materiais, né? Como vocês estão vendo aqui, nós já deixamos tudo pronto. Nós trouxemos aqui a garrafa PET já cortada. Nós também temos o origami, tá? Que ele vai ser construído e montado para ser feita essa boneca, para ser feito vaso. Nós também temos aqui as flores feitas de garrafa PET, temos um peão que ele é feito de jornal e palito de churrasco, cola. Então, assim, são objetos bem simples e eles têm uma função, eles têm uma utilidade. Você está retirando do meio ambiente aquilo que ia causar uma poluição, né, aquilo que ia nos prejudicar, né? Então, nós estamos dando uma outra destinação, um reaproveitamento para esse material. E também quero destacar que além de nós reaproveitarmos, nós também podemos encaminhar para as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis e reaproveitáveis. E eles irão fazer um processo de triagem, né, vão passar para uma indústria esse material que vai voltar a se tornar uma matéria-prima para ser construído novamente um novo objeto. Então vai ser reinserido, né, esse objeto na cadeia produtiva. Então, ao invés de ter que cortar mais árvores para fazer mais papel, né, você vai usar já aquela fibra do papel que já foi encaminhado para a cooperativa, né, para estar devolvendo para o mercado aquele produto. Então, são formas sustentáveis de nós minimizarmos a utilização desenfreada dos recursos naturais que são finitos.
complementando, Emily, não podemos esquecer que usando a imaginação e a criatividade, você pode usar esse material para transformar em arte e gerar renda. Decorar a sua casa, decorar jardins. Isso é importante porque você tem um material de baixo custo, tá? Porque você encontrou aquele material que poderia estar na areia da praia, que poderia estar abandonado ali numa calçada, na rua. E você, por ser criativo, você olhar para aquela garrafa que estava ali jogada como lixo e transformá-la, tá, num objeto de decoração, que pode ficar muito lindo no seu jardim. Ou simplesmente o papel que foi descartado e abandonado, você usar como uma técnica muito boa, que é do origami, como você disse, e transformar em bela arte, que você pode usar como decoração ou mesmo vender e gerar uma renda extra. Exatamente, Ana Cláudia. Obrigada. Agora é o momento de nós irmos para a prática, demonstrarmos como vocês podem fazer uma flor semelhante a essas. E vocês irão usar a criatividade, né? Como bem falou a Ana Cláudia. Por exemplo, esta flor aqui de pet, ela tem um tecido, né? Que foi usado, foi colado na parte de trás, tá? Esse tecido. E a bolinha de isopor, ela também está aqui coberta por um tecido que formou o miolo da flor. Essa aqui, ela está pintada, só apenas a parte de trás para manter o brilho da garrafa, tá? E nós temos aqui a bolinha de isopor que está pintada, não está envolvida no tecido. A Ana Cláudia vai demonstrar para vocês como fazer esta flor. Bom, essa flor ela é simples, mas ela é bonita e decora muito bem um jardim. Você pode colocar em vasos, plantas dentro de casa ou fora. E o material é simples, é de baixo custo e dá para você fazer em casa com seus irmãos, com o vovô, com a titia, porque é muito simples. O que você vai precisar? Uma garrafa PET, que eu já cortei, é só o cone, parte do pescoço que iremos precisar. O restante da garrafa você pode guardar, tá? E assim usar a criatividade e imaginação para uma outra artesanato, numa outra ocasião. Então, apenas o pescoço. Vamos precisar de um palito de churrasco, tá? Que é para fazer o caule. Tá? Hoje eu não vou usar a bolinha de isopor, como disse a Emily, mas a própria tampinha da garrafa, ela vai servir como um miolo. Tá? Eu trouxe o pincel porque caso tenha dificuldade de bolear as pétalas das flores, você pode ir marcando com o pincel e aí fica bem mais fácil para o corte. E uma tesoura simples, caso crianças queiram usar, use uma tesoura de ponta arredondada para evitar acidentes. Tá? Então vamos lá para o nosso passo a passo. Bom, eu já cortei o cone, como vocês estão vendo. Agora eu vou fazer os cortes para as pétalas. Então, vocês perceberem, a garrafa, ela já tem uma linha que marca o processo de emenda da própria garrafa. E você pode acompanhar essa linha para fazer o seu primeiro corte e assim modelar as peças. Tá? Bom, essa flor ela tem 5 pétalas. Então, você tem que calcular mais ou menos a distância de um corte para o outro. Você pode usar 3 dedos, tá? Mesmo que criança tenha os dedos menores, mas você pode usar e deixar uma leve folga. E aí você vai fazer o segundo corte, que aí você já vai ter a primeira pétala. E aí você vai usando, como eu disse, tá? 3 dedos e você vai ter uma base das 5 pétalas. Eu já cortei 2. Então, eu preciso de mais 3 pétalas. É claro que eu posso criar modelos de flores. Tá? Eu posso criar modelos de flores. Aqui eu já tenho 3 pétalas, 4. Eu posso criar uma rosa, eu posso criar uma margarida, eu posso fazer um girassol. Tá? Como disse, use a imaginação e você pode
fazer a flor de sua preferência, aquela que você gosta. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Agora, para você modelar, para ela ficar arredondada, se você não tem a prática, você pode usar um pequeno disco arqueado, tá? Se fosse fazer menorzinho, eu usaria a tampa. Mas eu já tenho uma prática, então, com a própria tesoura, você pode fazer a modelagem da pétala, só cortando os cantos. E aí você vai ter, tá? Uma pétala. Tá? Você tem uma pétala. Veja. Tá? Então não é uma coisa difícil, bem prática. E aí ela vai ficar assim, uma flor linda. Você pode enfiar num vaso e aí alegrar o ambiente interno ou externo. Como essa garrafa ela já tem uma cor natural, ela é verde, se você desejar, não precisa pintar, né? Pode deixar da cor da própria garrafa também. Essa aqui, ela é branca, né? Então nós fizemos esse trabalho com o tecido. Mas fica a critério de vocês, né, que irão produzir as flores, como que vocês irão estar utilizando, decorando, né, ou aproveitando a própria cor da garrafa. Então notem que não tem dificuldade, não tem aquele segredo, eu não vou conseguir fazer. Claro que vai, tá? Você vai conseguir fazer sim, veja. E aí você já percebe que você tem um formato de uma flor. E como essas duas flores aqui estão aparecendo, ó, essa aqui é uma flor que se utilizou tinta, tá? Agora é o seguinte, como estamos falando de reutilização, de reciclagem, tá? Para que a flor, a garrafa PET, depois você não queira mais a flor, ela não tem mais utilidade para você enquanto flor, ela não deixou de ser garrafa PET. Ela pode ser destinada a uma associação de catadores. Exatamente. Tá? Porém, para que isso seja reutilizado, você tem que usar um tipo de tinta que não torne a garrafa descartável. Então, essa tinta aqui é uma tinta à base d'água. Se lavar, ela vai sair. E aí vai continuar o PET e ele vai poder ser reutilizado e reciclado. Como essa daqui é tecido, a mesma coisa. Cobriu-se com tecido. Né? Não quer mais, a flor quer mudar, quer de outra forma, essa garrafa aqui não vai servir, ela não deixou de ser PET. Ela continua sendo um material reciclável. Por quê? Porque esse tecido também é reciclável. Então, para que isso aconteça, você jamais pode usar um tipo de tinta que seja a óleo, que vá tornar a garrafa descartável, porque assim ela não poderá mais ser reutilizada ou reciclada. Exatamente. Tá? Então, até o material que você usará para montar a sua flor tem que ser um material que, caso você não queira mais, queira descartar, passou lá a associação de catadores, você leva, ele vai aceitar, porque ela continua sendo PET e ela ainda é reciclável. É isso mesmo, Ana. Bom, vamos aqui, eu vou terminar de fazer e volto aqui com vocês já com ela toda recortada e pronta para ser montada. Bom, depois que fez o recorte da garrafa para dar o formato da flor, tá? Você vê que foi feita uma pintura. É bom a imaginação porque você pode usar o colorido, tá? Pode colocar bolinhas como tem nessa. Então, use a sua imaginação para tornar a sua flor mais bonita da maneira como você desejar. Bom, eu já colei a tampinha, como eu tinha dito, para ser o miolo da flor. Ela já está colada. Tá? Agora eu vou usar o palito de churrasco para fazer o cabo da flor. Foi feito um pequeno furo, tá? Que você pode usar se tiver um ferro de solda, não tem problema. Tá? Pede para um adulto furar para você, para evitar os acidentes. Aí é só encaixar o palito para servir de caule. Tá? E para não ficar aparecendo o gargalo da garrafa, você pode utilizar uma outra tampinha e aí você vai enroscar aqui, tá? Pronto. E a sua flor está prontinha para decorar e alegrar um novo ambiente.
nós usamos a cola quente, tá? Para colar a tampinha da garrafa para fazer o miolo. E vocês observaram que quando a Cláudia ela fechou aqui atrás com a tampinha, também já deu uma sustentação melhor para o caule aqui da flor. E aproveitando a deixa, viu que quando eu modelei para formar as pétalas, sobraram aqui umas pontinhas do pet. Eu poderia muito bem descartar, só que o nosso objetivo é simplesmente reduzir a quantidade de lixo. Então, essas pontinhas você pode guardar, se no momento você não tem nenhuma criatividade para usar na sua flor, você guarda e num outro momento você utiliza num novo artesanato. E com isso, veja que nós não produzimos nada de lixo. Isso mesmo, Ana. Nós iremos fazer agora esse peão, tá? Ele é um peão de jornal. Vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Vou girar esse peão. Vou colocar mais próximo aqui da nossa câmera para vocês observarem melhor, tá? Então tem uma técnica para ele girar também, né? Vocês observaram. Eu afasto um pouquinho da mesa, né? Giro com a mão e aí ele vai pegar velocidade, tá? Então nós iremos iniciar aqui o processo. Nós iremos utilizar, né, o jornal que vai se transformar nesse canudo aqui. Vou mostrar para vocês como é que a gente enrola para ficar esse canudo. Então pego uma folha inteira de jornal, um palito de churrasco e eu começo aqui a dobrar a pontinha no palito. Eu vou dobrar até essa ponta aqui inicial se encontrar com a ponta final. E depois que ela se encontrar, então somente eu passarei a cola. Peguei aqui a cola. Girar um pouquinho a tampa. Bem, depois que você passar a cola, aí você só aperta aqui, tá? Para prender. É rápido que seca. Eu vou pegar o outro que eu já dobrei. Tá, depois que eu dobro, eu vou amassar esse canudinho, tá? Bem prático. Aí depois de amassar, vou pegar o palito de churrasco. Eu não posso colar muito embaixo e nem muito em cima, senão ele não vai girar. Então eu tenho que colar um pouquinho após essa marcação redondinha do palito. Então eu já começo passando a cola no jornal para colar no palito. Vou apertar um pouquinho aqui para ele colar essa última pontinha. Pronto. Percebam que está muito grande, né, esse palito. Então vou quebrar aqui quase que metade dele. Pronto. Opa. Esse peão aqui, ele já está pintado. Eu usei uma tinta à base d'água, pintei inclusive o próprio palito. Usei apenas a cor vermelha, mas você pode utilizar mais de uma cor também, porque ao girar fica um efeito bem legal, tá? Vamos testar ele antes de pintar. Opa!
Aqui é a técnica para girar. A cola ainda está mole, mas eu vou pintar, tá, para vocês verificarem o efeito. Você pode usar também um pincel, como eu estou usando. Bem, aqui nós temos uma boneca que ela é uma boneca quilombola, dá para perceber pelas características. Ela foi feita inclusive por uma mulher de uma comunidade quilombola. E observem a técnica de enrolar o jornal que ela utilizou, que é bastante parecida com a do peão. Então, a base aqui para sustentar a boneca está dobrada no mesmo formato do peão. A diferença é a espessura, né? Percebam que está mais fino, né? Está mais delicado. Então, não foi utilizado a mesma espessura, né? Foi bem mais fino, e também o tamanho. Aqui no corpo nós temos, né, o papel dobrado na forma vertical, bem fino também. Você vai precisar, se você for fazer com um jornal ou com outro papel, cortar, né? Vou pegar ele aqui. Você vai precisar cortá-lo, tá? Vai precisar ir cortando as tiras para poder ficar fino. E aqui no meio, né, dando o formato da cintura, já é em um formato diferente, já é o jornal aqui em forma circular. Aí no meio, na verdade em cima, né, aqui volta novamente o jornal acompanhando esse de baixo, essa espessura. A diferença é que ele foi dobrado, né, para dar o ajuste aqui no peito, ficar mais consistente, né? Dá mais volume. E aqui novamente uso a mesma técnica da cintura. A diferença aqui é a espessura. Aqui os braços também é o jornal dobrado mais fino. Aí a gente vem para a cabeça, né? O rosto e aqui o turbante dela. Gostei bastante desse turbante aqui, tá? Então percebam que ele foi pintado. Você olhando rápido, você não vai assim, à primeira vista, observar que é papel, que é jornal, que é revista, enfim. Então, um olhar mais cuidadoso, você vai notar o material que ele foi feito. E pode gerar renda também, né? Principalmente para essa comunidade quilombola. Então, para mostrar que é possível fazer outras artes, não apenas o peão, né? O peão, a função dele é uma função lúdica. A boneca, né, já é uma função mais decorativa. Bem, aqui é o resultado da nossa oficina que nós trouxemos para mostrar para vocês. Tem várias alternativas, mas nós escolhemos essa porque nós acreditamos que é mais fácil para os jovens, para as crianças, enfim. Para quem quiser fazer, né, para quem está iniciando nessa arte do origami, nesse trabalho com garrafa PET, então você vai se aperfeiçoando e vendo outras possibilidades de construir outras coisas também. Não esquecendo que o nosso objetivo aqui, junto de Mostra com a Arte, é falar para você que não podemos esquecer da conscientização, da sustentabilidade, da manutenção do meio ambiente, porque nós fazemos parte dele, dependemos dele na nossa existência, por isso devemos cuidar muito bem da natureza, de todos os seus elementos e evitar produzir esse lixo. E quando sairmos de casa, termos o cuidado de não jogar nada fora do lugar. Se produzirmos um lixo, vamos levá-los até uma lixeira e mantermos o nosso ambiente limpo e saudável. E essa foi a nossa aula de hoje sobre papel. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Fico por aqui, até a próxima!
Música